Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje, o encerramento da nossa quinta conferência pré-tribulacionista do Seminário Batista Livre. Durante toda essa semana, você acompanhou vários participantes, cada um com um tema. E vou relembrar vocês rapidamente. Então, no dia 15, nós tivemos a participação do pastor Ivan Santos, falando sobre a escatologia da Reforma Protestante. Depois, na terça-feira, nós tivemos a escatologia da Igreja Primitiva com o professor Antônio Reis. Na quarta, o pastor Rodrigo Oliveira, lá de Minas, nos falou sobre a escatologia do Novo Testamento. Na quinta-feira, o pastor Jamierson Oliveira falou sobre a escatologia das seitas. E na sexta-feira, o pastor Marcelo Oliveira falou sobre a escatologia na cultura judaica. E hoje, sábado, dia 20, nós vamos fazer uma mesa redonda, um bate-papo com todos os participantes dessa conferência, para que nós possamos discutir e esclarecer alguns pontos de cada um dos temas tratados aqui. Então, desde já eu quero chamar os participantes dessa conferência. Vou chamar aqui o pastor Jamierson, professor Antônio Reis, também o pastor Ivan Santos, né? O pastor Marcelo, infelizmente, não pôde estar junto com a gente por problemas de saúde, e o pastor Rodrigo também não, por questões profissionais, né? Mas nós vamos conduzir esse bate-papo e responder aí algumas questões principais. Então, seguindo a ordem aqui, primeiro o pastor Jamierson, depois o pastor Ivan e pastor Antônio. Podem se apresentar, dar um oi, boa tarde aí para o pessoal. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar com vocês. Eu sou o pastor Jamierson e quero aqui já, de bate-pronto, agradecer ao pastor Gabriel, que desde segunda-feira veio conduzindo todas as palestras desta quinta edição da nossa conferência pré-tribulacionista. Foi uma bênção, porque permitiu com que os demais palestrantes trabalhassem com mais liberdade, na coordenação do pastor Gabriel Porto. Tive também o privilégio aqui de participar como um dos palestrantes. Bem, o pessoal já me conhece, vocês sabem, eu sou o diretor-geral do Seminário Batista Livre, sou pastor da Igreja Batista Etnos, na cidade de Guarulhos, onde tem o meu ministério e onde também está, inclusive, o escritório, sede do Seminário Batista Livre. E é um privilégio estar aqui com vocês, amigos, né? Como o pastor Gabriel, o pastor Ivan, o pastor Antônio, o pastor Rodrigo, o pastor Marcelo, que infelizmente com ausência no fechamento da conferência, por problema de saúde e de trabalho, mas estamos aqui para fazer esse encerramento e você que está nos assistindo, tenho certeza que é quem ganha com tudo isso. Essas palestras estão todas disponibilizadas no nosso canal no YouTube, no canal do Seminário Batista Livre, e ao longo de toda a semana, né, pastor Gabriel, foi muito legal, porque distribuímos aqui muitos livros, né, muitos livros, e isso permitiu que os alunos aí, todos os nossos telespectadores pudessem aí usufruir de tantos presentes. Então, para mim é uma honra, um privilégio estarmos aqui agora nessa mesa redonda para um bate-papo sobre tudo, sobre escatologia. Muito bom. Pastor Ivan, tem a palavra. Cumprimentar todos os amigos, né? Pastor Gabriel, Jamierson, Antônio, está aqui conosco nesta tarde, e também os nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, especificamente pelo YouTube, nesse encerramento de mais essa conferência escatológica organizada pelo Seminário Batista Livre. Eu sou o pastor Ivan Santos, sou de Sorocaba, pastorei uma congregação aqui, dou aula de teologia no Seminário Batista Livre, em Sorocaba, na nossa faculdade teológica, o SECADES,
e também ministramos, né, os seminários escatológicos nas congregações Sorocaba, São Paulo, pelo Brasil afora, onde somos convidados. Eu creio que será um tempo de muito aprendizado para todos nesta tarde. Amém. Professor Antônio Reis, deixa eu abrir aqui o seu áudio. Pronto, professor, pode falar. Realmente é um prazer, né, poder estar participando, né, desse evento com vocês. Eu sou estreante, eu acho, nessa quinta conferência. Gostaria de poder, né, cumprimentar todos os pastores aqui presentes, né, e o pastor Rodrigo, né, que estará participando à distância, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, tá, que realmente vocês possam usufruir dessa quantidade de conhecimento que eu tenho certeza, né, foi despejado nessa semana, e cada vez mais a gente possa consolidar mais essa perspectiva, né? Eu leciono em algumas escolas teológicas, né? Os IPQs de Jundiaí, ligado ao pastor Ezequiel Soares, que é o presidente da Cidade Bíblica, aqui em Campinas, onde eu resido, né? Onde estamos, no STEADEC, e também há praticamente 10 anos leciono no seminário em Araras, da Quadrangular. Então, a nossa vida tem sido totalmente voltada à atuação dentro da área da teologia. E realmente é um prazer poder falar desse tipo de tema que está cada vez mais em pauta, tá, dentro das mídias, né, no dia a dia. E não posso, né, deixar, né, nessa abertura de falar para vocês, de conhecer o meu site, o Palio Ortodoxo, né, onde o pastor Jamierson, né, já falou largamente, e há vasto material de teologia fazendo diversas abordagens, né? Então, é sempre um convite que fica aqui a todos aqueles que estão nos assistindo. O paleoortodoxo.com, é isso? Isso, agora é um site, né? Ele nasceu como um blog, que temos mais de 500 artigos, né? Tá? Mas ele é só .com ou .com.br, pastor? Que eu vou projetar ele aqui. Só paleoortodoxo.com. Legal. Eu vou colocar aqui, então, ó. Você que tem interesse aí, pode seguir aqui o site, pode falar. Tem o IFE, né, o pastor Gabriel, para localizar, né? Isso. Vou retirar aqui. Paleoortodoxo, tudo junto. .com. Então, eu vou exibir aqui, assim. Isso aí. Paleoortodoxo.com. Esse é o site de estudos aí do nosso professor Antônio Reis, né? E você que está nos assistindo pode participar. Deixa eu aproveitar também me apresentar. Pode ser que talvez você não me conheça. Eu sou o pastor Gabriel Porto, professor do Seminário Batista Livre, coordenador do Polo Vila Prudente, né? O maior polo do SBL aqui em São Paulo. E sou o pastor Batista, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, que fica na região da Vila Prudente, em São Paulo. Né? Então, você aqui de toda a Grande São Paulo está convidado a vir aqui ao Polo Vila Prudente, ou até em outro polo mais próximo da sua residência, e assistir uma aula grátis, conhecer aí as nossas turmas. Basta você entrar em contato com a nossa secretaria do seminário. Então, você entre pelo nosso site aqui, ó, seminariobatistalivre.com. Conheça os nossos cursos, nossos polos, e lá você tem os telefones para poder entrar em contato e marcar uma aula grátis para você vir conhecer os nossos polos. Então, vamos começar. Eu gostaria também de falar brevemente do pastor Rodrigo Oliveira. O pastor Rodrigo Oliveira é lá de Minas, Juiz de Fora, né? Foi o participante de quarta-feira. Hoje ele não pôde estar com a gente por questão de conflito de agenda, com agendas profissionais que ele tem. Mas ele deixou uma resposta. Eu já te passei para ele a pergunta que eu iria fazer, e ele mandou um áudio para a gente respondendo essa pergunta. Né? Então, eu vou projetar, nós vamos projetar aqui para vocês a resposta que ele deu. Então, a pergunta que eu fiz para ele é:
quais são os textos do Novo Testamento que podem ou que embasam a doutrina do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo, né? Então, eu vou colocar o espaço aqui para o pastor Jamierson poder projetar essa resposta, e ele, abrindo aqui, vou abrir o microfone, pastor. Deixa eu abrir aqui Boa seu tarde a microfone. todos aqui da nossa mesa de bate-papo da 5ª Conferência Pré-Tribulacionista, pastor Gabriel, nosso coordenador, pastor Jamierson, pastor Marcelo, pastor Antônio, pastor Ivan, e todos os que estão nos assistindo aí ao vivo, todos que estão online participando. Aqui é o pastor Rodrigo Oliveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, o palestrante da quarta-feira sob o tema A Escatologia no Novo Testamento. Infelizmente, por motivo de trabalho, não foi possível estar presente nessa mesa, mas eu dou a minha contribuição por áudio, pois acabei de receber aqui a pergunta através do pastor Gabriel. Quais são os textos do Novo Testamento que endossam o dispensacionalismo pré-tribulacionista? E então eu passo a comentar por áudio, de modo que possa contribuir, mesmo estando ausente no corpo, né? O dispensacionalismo, ele é um sistema teológico, irmãos. É um sistema teológico de interpretação que emprega consistentemente uma norma hermenêutica em toda a Escritura, que divide a história humana nas dispensações, através das quais Deus se revela. Não é importante para nós nos preocuparmos se são 4, se são 7 ou se são 8 dispensações, mas sim saber que o sistema dispensacional, ele é extremamente bíblico, sendo um período de tempo em que Deus se revela o homem, prova o homem, não que os sistemas dispensacionais sejam caminhos para a salvação, porque eles não são, eles dizem respeito realmente à administração do tempo, da revelação e do propósito de Deus. Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, ele diz que os homens nos encontrem como despenseiros de Deus. A ideia é que os homens não tenham dúvida da nossa postura de sermos aí despenseiros de Deus. E, para tanto, eu gostaria de trazer alguns textos, mas me permitam começar pelo Antigo Testamento, com Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, que diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. É disso que trata as dispensações, bem como Eclesiastes, capítulo 3, 1 ao 8, que fala que há um tempo para cada coisa. Há um tempo de guerra, de paz. Portanto, as dispensações mostram que uma época nunca é igual a outra, por mais que desejássemos isso, por mais que o nosso sentimento seja de que nós vivamos sempre bem, na bonança, possamos casar, ter filhos, ver os netos e etc. No entanto, os nossos sentimentos não podem ou não devem comprometer um princípio bíblico que uma época jamais é igual a outra e cada época há um tanto da revelação de Deus. Alguns textos que eu queria compartilhar com vocês são Efésios 1:10, que diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E ainda Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, Efésios 3:2, Colossenses 1:25, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. 1 Coríntios 9:17, né? E o principal texto que endossa o pré-tribulacionismo, irmãos, é 1 Tessalonicenses 1:10. Para contextualizar, é bom citar o 9, que diz que nos convertemos da idolatria, das coisas erradas, e agora nos convertemos a Cristo, o qual aguardamos que virá dos céus para nos livrar da ira vindoura, que é o principal texto que endossa um arrebatamento antes da ira. Ira é essa demonstrada do Velho ao Novo Testamento, se tratar da tribulação do Apocalipse, da última semana de Daniel, do tempo da ira de Deus e do Cordeiro na terra. Bom, assim encerro a minha participação por hora, agradecendo mais uma vez o pastor Gabriel pela porta aberta, o pastor Jamierson pela confiança e os demais parceiros por dividir comigo aí a mesa e a tela. Um abraço a todos, fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a resposta
né, do pastor Rodrigo Oliveira. Então, agora vou adicionar aqui novamente os participantes e abrir o áudio aqui de cada um deles. Deixa eu ver aqui. O pastor Jamierson, não estou conseguindo abrir seu áudio. Abra por aí, por favor, para a gente poder conversar. Então, seguindo uma linha cronológica, né, dentro da sequência na história da igreja, nós vimos aí sobre a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, o pastor Rodrigo Oliveira falando, e agora, seguindo essa sequência, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Antônio Reis. Então, sempre naquela ideia de desmistificar espantalhos contra o sensacionalismo, e os opositores dessa vertente, eles sempre costumam dizer que é uma doutrina nova, que surgiu do nada por Darby no início do século XIX, e que antes disso não se encontra nenhum resquício, nenhum conceito, né, ninguém que defendeu isso antes. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, eu gostaria que o professor Antônio Reis fizesse menção de algum pai da igreja, de alguém do primeiro, segundo, terceiro séculos, até início do quarto, que defendeu com conceitos dispensacionalista, né? Alguém dos pais da igreja. O que o professor poderia falar a esse respeito? Bom, queridos, a grande realidade, tá, é que, lamentavelmente, muitos ataques que ocorrem a sistemas teológicos e o dispensacionalismo, ele não é privilegiado em relação a isso, porque ele é mais uma das vítimas, tá, de sistemas teológicos que se criam, na verdade, falácias, né, ou espantalhos, porque, às vezes, as opções de determinados sistemas teológicos são melhor explicadas por não tentar rebater ou contestar as argumentações teológicas de sistemas. E o dispensacionalismo, ele está nesse bojo, na realidade, porque ao invés de confrontarem e tentarem utilizarem os textos aonde o dispensacionalismo se apoia, criou-se, na verdade, essa falácia, né, tá? Em que essa história, que na verdade ele é um sistema moderno que passou a surgir a partir do Darby, tá? Que teria, por sua vez, tá, se inspirado numa profetisa adolescente, tá? E isso, dentro da história, né, já foi bem contestado e já foi evidenciado, porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, logicamente que nós temos não só um ou dois, mas temos vários pais, na verdade, tá, em que dizem, em que alegam, em que escrevem dizendo, tá, que a retirada da igreja, tá, vai ocorrer antes do período da grande tribulação. E um texto, tá, que eu até citei na oportunidade, e que ampara muito essa questão, até quero ler, estou com, na verdade, tá, com o volume da Patrística, né, publicado, né, pela Paulus, né, contra as heresias, do Irineu, e no livro 5, tá, no item 29, o Irineu diz o seguinte, eu acho que é até interessante, depois as pessoas podem, inclusive, dar uma conferida, abrir, tá, esse tomo aí, e ele diz o seguinte, ó, por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, haverá, como está escrito, uma tribulação, como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Esse é um dos textos que o Irineu, na verdade, cita, tá? Ele vai citar também no capítulo 5, no item 5, com relação a Enoque, essa retirada também. Agora, um destaque que eu quero fazer em relação a isso aí é que, por uma questão muito interessante, ele usa a mesma palavra para arrebatamento que Paulo usa, tá, lá em Tessalonicenses, tá, 4,17. E ele faz esse uso. E esse termo, embora não seja um termo técnico, tá, ele acaba trazendo uma força muito ampla para essas questões.
Agora, o que é importante nós entendermos, e o que foi destacado, e eu volto a colocar isso, que nós não devemos olhar para a patrística e esperar encontrar um sistema escatológico organizado, porque o contexto que eles vivenciaram era um contexto de total perseguição e, para a mentalidade deles, eles já estavam vivendo esse período, tá, que as escrituras profetizaram que viria. Esse era o entendimento deles, tanto que se cunhou um termo, né? O Larry Crutchfield, ele chama isso de intratribulacionismo eminente, para descrever esse período. Então, esse deve ser um dos olhares que a gente deve ter. E olha, tanto em Irineu, você pode encontrar isso, a Pastor de Hermas, você tem textos, mas olha, um dos textos que é mais atacado são os textos de Efraim da Síria, tá? E, inclusive, algumas figuras, por esse personagem ser denominado de pseudo-Efraim, argumentam, por sua vez, como que pode acreditar num indivíduo que é pseudo. E eu gosto de enfatizar que a questão da autoria, tá, não é precisa, mas em relação à veracidade do texto, não há problema nenhum, tá? Não há problema isso. Então, existe trabalhos de crítica textual, tá, no Efraim latino, no Efraim grego, inclusive, e dá para evidenciar isso. Então, com relação à declaração, não era para eu existir esse questionamento, porque nós devemos nos aproximar de um texto buscando descobrir a verdade e deixar a nossa cosmovisão à parte para que esses textos possam deixar o próprio autor falar. Então, é importante a gente entender que há esse amparo. De forma alguma, qualquer estudante que se ater a esse tipo de pesquisa vai chegar a um resultado diferente. Vai ver que há, sim, autores dentro desse período que dizem que a igreja seria removida da terra antes de vir aquele período que é identificado como tribulação e grande tribulação. Tá? Então, só para fechar essa questão, essa deve ser a mentalidade com a qual a gente se aproxima. E espero, assim, que as pessoas, né, que discordam do personalismo tentem conhecer história e usem argumentos, na verdade, tá, em relação ao que o dispensacionalismo argumenta. Tá? Tente responder aos argumentos, na verdade, deles, porque esse argumento histórico já foi rebatido, tá, na obra do John Walvoord, chamado A Vinda, veio com esse nome em português, publicado pela Carisma. Então, é um ponto só para deixar para aqueles que estão nos assistindo, porque a nossa mentalidade aqui, a nossa ideia é trazer esses fatos cada vez mais à tona para que aqueles alunos, não só aqui do seminário, mas todos que estão nos assistindo, possam ter subsídio suficiente para poder avaliar todas essas situações de uma forma, se possível, né, tá, neutra, que a neutralidade é uma questão complexa de interpretação, mas o mais possível isenta em relação a isso aí. Seria isso para a gente colocar em relação ao que a patrística fala, na verdade, sobre a igreja ser retirada antes do início da grande tribulação. Certo, muito bom, professor Antônio. É isso mesmo, né? O fato de não se ter definida a autoria de um livro não invalida o fato de que foi escrito esse livro durante a era dos pais apostólicos e que ele reflete, pelo menos, o pensamento de uma parcela da cristandade nessa época. Então, por exemplo, da mesma forma, nós poderíamos pegar o Didaquê. É lógico que o Didaquê não foi escrito diretamente pelos 12 apóstolos, como o nome sugere, Ensino dos 12, né? É do século II. Mas ele reflete o pensamento dos cristãos daquela época, do século II. E nós podemos aplicar essa mesma lógica aos textos de Papias, a Efraim o Sírio, né? Textos que pode não ter assim cravada uma autoria definida, mas nós sabemos que eles são textos cristãos da época da patrística e que reflete, pelo menos, o pensamento de pelo menos parte da cristandade naquela época. Né? Então, isso não invalida de forma nenhuma o conteúdo do livro como
um referencial histórico do pensamento daquela época só porque não se sabe exatamente quem é o autor. Né? Perfeita a sua explicação. E aí eu gostaria que o pastor Ivan e o pastor Jamierson também comentassem um pouco sobre essa resposta. O pastor Jamierson está mudo, o seu áudio, pastor. Ah, sim, desculpa. Eu queria acrescentar na fala do Antônio, que foi muito precisa, que a gente começa ouvindo, né, da parte dos pós-tribulacionistas, em particulares, é como se o pós-tribulacionismo estivesse sistematizado na patrística, né? Além de não reconhecerem esses fragmentos ou esses elementos básicos, né, de um pré-tribulacionismo na patrística, em alguns autores, e a gente admite que não havia um pré-tribulacionismo sistematizado na patrística, mas os pós costumam, melhor dizendo, colocar o pós-tribulacionismo como uma visão da igreja primitiva. E a gente sabe que, historicamente, o pós-tribulacionismo, de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada, com livros escritos, com um pensamento estruturado, é uma coisa recente, né? Talvez até mais recente do que o próprio pré-tribulacionismo. Ontem eu mencionei isso na minha palestra, que o pós-tribulacionismo tem uma dívida com o pré. Né? Foi o surgimento do pré-tribulacionismo que exigiu, né, ou obrigou alguém de pensamento pós-tribulacionista a organizar, a estruturar uma escatologia propriamente pós-tribulacionista. Acho isso um elemento interessante. Tá? Exatamente, pastor Jamierson, né? Então, quando falam, a igreja primitiva não era pré, é verdade, a igreja primitiva não era pré, não era meso, não era pós, né? A única coisa que a gente consegue vislumbrar com um pouco mais de clareza é que a igreja primitiva era pré-milenista. Isso com certeza, por vários escritos. O amilenismo vai surgir só no século IV, né? Nem existia outra vertente. Mas com relação a em que momento se dá o arrebatamento, a igreja primitiva não tinha uma visão definida. Então, ela não era nem pré, nem mesmo, nem pós. Né? E essa sistematização foi feita muito depois. E como o pastor falou muito bem, em termos de sistematização, o pré-tribulacionismo dispensacionalista ele é anterior ao chamado hoje de pré-milenismo histórico. Que foi e esse é um osso duro de roer, né? Exatamente. Vai demorar muito para um pós-tribulacionista assumir isso, né? Admitir isso. O chamado pré-milenismo histórico de hoje, na prática, ele começa com LED, vamos dizer assim, né? Em termos de uma sistematização total, né? Já início do século XX. Né? E você, pastor Ivan, o que pode acrescentar? Exatamente. A escatologia que nós temos hoje, independente da vertente, ela é bem distinta do que existiu na patrística. Todo escatólogo tem que reconhecer e admitir isso. Né? Mas essa é uma grande dificuldade que há entre os pré-milenistas históricos. Por quê? Um dos principais fundamentos que eles se apegam é justamente o fundamento histórico. Se você for ler as obras de LED, né, principalmente Bendita Esperança, praticamente 30% do conteúdo de sua obra consiste em uma defesa histórica, tentando fundamentar o pós-tribulacionismo e, consequentemente, atacando o pré-tribulacionismo por falta de comprovação ou dados históricos. Então, quando você apresenta que o pré-tribulacionismo ele também existiu na patrística, obviamente, não como existe hoje. Não eram os mesmos textos utilizados para defender, não tinha sistematização. Mas existia. Aí já começa a dificuldade desse pessoal aceitar essa verdade. Por isso que vão atribuir o escrito de Efraim ao pseudo-Efraim como se isso mudasse a legitimidade do escrito. Não importa
se de fato foi o Efraim ou não. Um fato é comprovado, existe um documento entre o século IV e VI, né, que apresenta essa perspectiva. É idêntico ao que nós defendemos hoje? Obviamente que não. Mas só que o pré-milenismo histórico da patrística, né, como os pré-tribulacionistas, ou melhor, como os pós-tribulacionistas de hoje tentam reivindicar, ele não é idêntico também, em hipótese alguma, né, porque aqueles teólogos ali da patrística, de uma certa forma, eles acreditavam que já estavam vivendo parte da tribulação, porque não interpretavam os 7 anos da grande tribulação de forma literal, como um período fechado de 7 anos. Eles entendiam que já estavam vivendo o período e adiante poderia vir uma perseguição maior, e é essa perseguição que, então, eles denominavam de fato, a grande tribulação. E aí tem Victorino de Petal também, né, fora Efraim, e já tinha essa perspectiva de que a igreja seria isenta desse período de perseguição maior. Então, nós percebemos que eles não acreditavam, até mesmo os pós-tribulacionistas, né? Diferente dos de hoje, os pré-milenistas históricos hoje, eles não creem que estão vivendo a grande tribulação já. A perspectiva predominante hoje é a perspectiva futurista de George Led. Ainda haverá um período de 7 anos, diferente daqueles pós-tribulacionistas da patrística, né, que não interpretavam 7 anos literais, e entendendo que estavam vivendo a grande tribulação, ou parte dela, por conta das perseguições, já inseriam a igreja naquele período, o que não é uma realidade do pós-tribulacionista de hoje. Então, nós percebemos que não é idêntico de forma alguma. E conforme já foi pontuado aí, né, que é muito interessante deixar bem claro, em termos de sistematização, realmente, o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo está na frente, né? Conforme nós já vamos ver adiante aí, no período ali pós-reforma, né, 50 anos depois, já entre alguns puritanos, começa o processo já de sistematização do sistema, já começa ideias de um pré-milenismo que é pré-tribulacionista, depois vem Darby, aí depois é que vai vir o pré-milenismo histórico futurista de George Led como uma resposta ao dispensacionalismo. Exatamente. Então, até para ficar bem claro a todos os que estão nos assistindo, o sistema, eu não vou dizer o sistema porque não havia sistema, mas a crença, de forma assim instintiva, da maioria da igreja primitiva, ela não pode ser encaixada ou associada ao pré-milenismo histórico de hoje, porque ela era bem distinta. Então, o que a igreja primitiva cria? Ela cria que a igreja já estava na tribulação, que a tribulação era um período de tempo indefinido e que poderia acabar a qualquer momento, com a volta de Cristo, com a vinda de Cristo, com o arrebatamento, e que também alguns entendiam também que ela poderia se intensificar um pouco mais antes da volta de Cristo, propriamente dita, e aí já se subdividia. Uma parte cria que antes dessa intensificação ocorreria o arrebatamento, que é o mesmo conceito de arrebatamento pré, ou talvez até do meso depois, e alguns entendiam, não, a igreja vai sofrer mesmo esse período mais intenso. Então, se tivéssemos que definir a crença da igreja primitiva, nós teríamos que chamá-la de intratribulacionismo, né? Que a igreja já estava na tribulação, e como ela já estava na tribulação e era um período de tempo indefinido, ela estava aguardando uma volta de Cristo a qualquer momento. Porque se já estava na tribulação, que poderia acabar a qualquer momento, o Senhor Jesus poderia irromper essa história, entrar na história, literalmente, para arrebatar a sua igreja ou para já voltar para a terra, destruir os reinos desse mundo e começar o reino messiânico. E isso, nenhum pré-milenista histórico hoje crê. Todo pré-milenista histórico que segue a linha de Led, ele crê num cumprimento futuro da 70ª semana de Daniel, os 7 anos de tribulação, com a manifestação do anticristo, a assinatura do acordo, igualzinho o pré já tinha sistematizado antes do Led.
A única diferença é que eles afirmam que a igreja estará aqui dentro desse período, mas eles não negam de forma nenhuma o cumprimento futuro da 70ª semana de Daniel com todos os eventos associados a ela. Então, isso já distingue totalmente o pré-milenismo histórico chamado de hoje com a crença da igreja primitiva, de forma que nós não podemos dizer de forma nenhuma que a crença da igreja primitiva é o pré-milenismo histórico e vice-versa. Isso historicamente não se comprova, tá? Então, pastor Ivan, já emendando, gostaria Se me permite, professor Gabriel, eu sou apaixonado pelo paleo-ortodoxo. Eu acho que na internet o melhor conteúdo em língua portuguesa, com essa abordagem da patrística e esse assunto da escatologia, está no site do Antônio. Então, assim, você que está nos assistindo agora, quer um conteúdo rápido e profundo, e com fontes, bibliografia mencionada, dá um pulinho lá no paleoortodoxo.com e você vai encontrar vários artigos, e não é artigo, gente, de uma página, não, é documentos grandes, tá? Escrito por pesquisadores na área da história, da igreja. Então, muito legal. Claro que outros livros também, como Quando a Trombeta Tocar, O Arrebatamento da Igreja, do Nathan Rufino, traz bastante desse conteúdo também, mas com acesso rápido de quem está nos assistindo agora, acho que o site seria a melhor indicação. Só uma observação daquelas pessoas que estão nos ouvindo, quem tiver interessado um pouco nessa questão da crítica textual do Efraim da Síria, tem um artigo lá que se chama Efraim da Síria acreditava no arrebatamento pré-tribulacionista. É um artigo muito extenso que trabalha a crítica textual, tá? E aí traz todos os manuscritos que estão registrados, tá? Já são catalogados tanto em latim como em grego. E aí você vai poder ter um conhecimento mais amplo sobre essa questão. Isso foi um artigo que surgiu, eu encontrei esse artigo, né, um autor que ele não é pré, e ele acaba sendo muito coerente com as fontes também. Então, é uma indicação para que você possa abrir o seu conhecimento sobre uma área que talvez você não conheça tanto. Muito bom. Então, agora, pastor Ivan, seguindo essa linha cronológica, nós já tratamos aí da patrística, né? A questão do pré-milenismo e conceitos pré-milenistas e dispensacionalistas na patrística. Agora, seguindo essa linha do tempo, eu gostaria que o pastor comentasse a respeito da reforma e pós-reforma, porque uma outra alegação que nós ouvimos é que todos os reformadores já tinham absorvido esse conceito amilenista do catolicismo medieval e que eles apenas replicaram isso, ou em alguns casos eles forjaram o chamado pós-milenismo, que seria, de uma forma bem simplista, a versão protestante do amilenismo católico. Vamos colocar assim. Né? Mas que, segundo o que se ouve por aí, durante a reforma e pós-reforma não tinha ninguém com conceitos dispensacionalistas e que defendia conceitos pré-tribulacionistas. O que o pastor pode falar sobre isso? Olha, realmente, quando se trata de reformadores, né, como o próprio Lutero, Zwinglio, Bullinger, e dentre outros, né, nós não temos um desenvolvimento escatológico como poderia ter acontecido ou como gostaríamos. Realmente não há. Quando se tratam desses primeiros reformadores, basicamente foi mantida a escatologia do período medieval, ou que nós podemos denominar comumente de escatologia católica. Foi o mesmo que Agostinho ensinou lá atrás, né? Aquela ideia de que a igreja já é o reino de Deus sobre a terra,
Por esse motivo que a igreja tem que ter uma forma estatal, e essas características permaneceram mesmo entre os reformadores, esses, né, como Lutero, por exemplo, Zwinglio, enfim, onde eles, como protestantes, vão manter essa perspectiva de que há necessidade de uma igreja estatal por conta dessa perspectiva do reino de Deus. Entretanto, o que nós devemos destacar é que, a despeito dessas características que já existia na Igreja Católica, foi fundamentado por Agostinho, que foi mantida por esses reformadores, eles vão, por exemplo, trazer o método histórico-gramatical ou a interpretação literal do texto em destaque novamente, né? A interpretação literal ganha espaço, principalmente em doutrinas como a soteriologia, que foi o ponto central de toda a discussão da reforma, isto é, a doutrina da salvação. A tal ponto que os reformadores, né, vão chegar a fazer afirmações duras em relação ao alegorismo, o método alegórico que espiritualiza o texto do Antigo Testamento, o método alegórico que não permite fazer distinção entre igreja e Israel, o método alegórico que faz com que as profecias referentes ao reino mediatório, intermediário, que é o milênio, que terão, sim, um cumprimento literal no futuro sobre o Israel étnico, esse método alegórico espiritualiza o Israel, fazendo do Israel a igreja, e também espiritualiza as profecias, aquele reino de prosperidade, de paz, que se cumprirá literalmente quando Cristo governará o mundo a partir de Israel. Essas profecias são espiritualizadas, elas se cumprem na igreja. Essa é a perspectiva amilenista, que, lamentavelmente, foi preservada pelos reformadores. Entretanto, né, por conta da superioridade do método histórico-gramatical, veja o que Lutero vai dizer acerca desse método alegórico, né? Olha lá. Alegorias são especulações vãs, são como a escória, até a imundície vale mais do que as alegorias de Orígenes. Alegorizar é manipular o texto bíblico. Alegorização pode degenerar em mera fraude. As alegorias são coisas estranhas, absurdas, fantasiosas e obsoletas que não valem um centavo. Então, preste atenção, né? A despeito de que eles tenham, infelizmente, mantido esse mesmo método para interpretar os textos proféticos e continuar sustentando o amilenismo, essa era a perspectiva que eles tiveram em relação a essa metodologia. Calvino vai dizer: a alegoria é a artimanha de Satanás para obscurecer o sentido claro das Escrituras. Então, perceba que interessante, né? Nós temos aqui uma alegação da superioridade do método literal de interpretação. E quão danoso é o método alegórico. Por que esses reformadores chegaram a essa conclusão? Porque eles olharam para a história e viram o que se tornou a igreja por conta dessa metodologia, né? De se utilizar da quadriga, isto é, uma passagem bíblica, uma palavra, tem 4 significados ao mesmo tempo, que é, em termos hermenêuticos e exegéticos, um absurdo. Mas tudo isso para o quê? Para sustentar doutrinas antibíblicas e, na verdade, obscurecer o sentido claro das Escrituras. Então, nós percebemos que um dos pontos centrais que foi preservado e destacado no dispensacionalismo, que, aliás, é o ponto central do dispensacionalismo, que é a hermenêutica literal e consistente, foi enaltecida pelos reformadores. É por conta dessa hermenêutica literal e consistente que os primeiros pais foram pré-milenistas. Não tem como você não ser um pré-milenista se você interpretar
o texto dos profetas de forma simples, da maneira usual e comum como você se lê no texto bíblico. Isso é, o que está escrito, de fato, é aquilo que está escrito, sem precisar espiritualizar, achar sentidos ocultos e obscuros, segredos por trás das palavras e dos textos. Então, a hermenêutica literal é uma das bases da reforma protestante e é o fundamento principal para o pré-tribulacionismo, para o dispensacionalismo. Um outro ponto que nós encontramos nesses reformadores também é a doutrina da iminência. Por que eles defendem a doutrina da iminência? Por conta do historicismo, né? O modo ou a metodologia historicista para interpretar os eventos descritos no Apocalipse. Por meio do historicismo, entendiam que aqueles eventos já estavam se cumprindo no decorrer da história do cristianismo. A Grande Tribulação não é um período literal de 7 anos, tudo vem acontecendo no decorrer dos séculos. O Papa é o anticristo, por meio da gematria, o nome do Papa pode chegar a ser 666, o que aponta que ele seja o anticristo, e desta forma, assim como alguns pais já entendiam, também por crerem já estar passando parte da tribulação, Cristo pode voltar, ou, por assim dizer, arrebatar a sua igreja a qualquer momento, a qualquer instante. E esse é o conceito básico e primário da doutrina da iminência. Iminência não diz respeito especificamente a um evento que brevemente pode ocorrer. É um evento, sim, que pode ocorrer brevemente, mas a característica principal é que este evento pode ocorrer a qualquer instante, sem que um evento específico e necessário deva acontecer. Então, nós percebemos ali também, né, em meio aos reformadores, como o próprio Lutero, essa perspectiva, essa característica que é um dos outros pilares, né, o que compõe os pilares centrais do dispensacionalismo. E só para rapidamente encerrar aqui, pastor Gabriel, podemos falar mais um pouquinho, se tiver mais tempo. No período pós-reforma, nós vamos ter, como você já mencionou, né, o surgimento do pós-milenismo, que de fato pós-milenismo é o irmão otimista do amilenismo, né? Sempre que a igreja esteve vivendo períodos onde o evangelho está sendo propagado, um período de prosperidade ali, aí a igreja se torna pós-milenista. É o que aconteceu especificamente entre os puritanos. Mas também entre os puritanos nós vamos encontrar, né, aqueles que já defendiam a perspectiva pré-milenista, né, como Thomas Drake, o próprio John Gill, Thomas Goodwin, são puritanos que não são pós-milenistas. Um outro ponto importante é que o pós-milenista, que era o puritano, século XVI e XVII, ele tinha uma perspectiva bem otimista em relação ao Israel étnico para o fim dos tempos, diferente do amilenista e, inclusive, de alguns pós-milenistas de hoje. Então, nós temos ali pré-milenismo, a ideia de restauração do Israel étnico, nós temos a ideia das dispensações, né, em John Bailey, William Cole e tantos outros, né, o próprio Pierre Poiret, né, que foi um dos primeiros, né, em 1687, a apresentar um modelo de 7 dispensações. Olha aí, estamos falando de 200 anos antes de John Nelson Darby. Então, essa ideia que tudo começou em Darby, que ali no início da reforma não teve nada, é uma ideia absurda que circula, lamentavelmente, pelas redes sociais, né? Inclusive por alguns pós-tribulacionistas que, entre aspas, são os doutores, né? E, lamentavelmente, as pessoas não conhecem as fontes, não pesquisam, acabam acreditando nessas mentiras e enganos que circulam pelas redes sociais. E, para fechar aqui, por último, também nós vamos ter ali o arrebatamento pré-tribulacional.
como aconteceu na patrística, em meio a esses puritanos, né? Thomas Drake, por exemplo, defende o arrebatamento em Lucas 21, verso 36. Nós vamos ter ali John Hildrop, vai também apresentar uma perspectiva de um arrebatamento pré-tribulacional com base em Apocalipse 3:10. Enfim, fundamento histórico para o dispensacionalismo, os seus conceitos e o próprio pré-tribulacionismo não existe apenas na patrística, mas são encontrados em abundância já ali, 30, 50 anos após Lutero, Calvino, isto é, no berço da Reforma Protestante, em meio a esses puritanos. E depois, obviamente, é que vai vir a sistematização do sistema, por assim dizer, o dispensacionalismo como sistema teológico em Darby. E, para a tristeza, né, e esperneio dos pós-tribulacionistas, essa sistematização no pós-tribulacionismo só vai vir no século XX, especificamente o pós-tribulacionismo pré-milenista, né? É bem tardia. Verdade. E é exatamente isso, pastor Ivan, né? Nós vemos pessoas de renome, famosas aí no meio reformado, e, infelizmente ainda proliferando esses espantalhos, né, contra o dispensacionalismo. Ainda se ouve essa, desculpa a palavra, mentira, porque não tem outro nome para isso, né, de que John Nelson Darby começou a criar o sistema dispensacionalista, ou pré-tribulacionismo, por influência de Margaret MacDonald. Não. E isso, historicamente, não tem nenhum lastro, né? Basta você olhar que... E isso, assim, é informação de domínio público. Você joga lá na internet... quando John Nelson Darby publicou o primeiro artigo sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Foi janeiro de 1830. Isso está lá em qualquer site para você poder ver. E quando ele foi chamado para investigar o caso de Margaret MacDonald, foi em 1833, ou seja, 3 anos depois que ele já tinha publicado o artigo do arrebatamento pré, é que ele vai conhecer Margaret MacDonald, analisa o caso dela e ainda o parecer que ele tem é que aquilo não vinha de Deus, de que era ou influência maligna, demoníaca, ou resultado de problemas mentais, né? Então, além de ele ter condenado essas supostas visões dela, para piorar, quando você analisa os escritos de Margaret MacDonald, você vê que eles são claramente pós-tribulacionistas. Por exemplo, ela citava muito o texto de Lucas 21, orai para que possam permanecer firmes e estarem de pé no momento da vinda do Filho do Homem, ou seja, sobreviver à tribulação inteira e estar vivo no momento que Jesus voltar. Né? Isso é uma referência pós, né? Então, já até antecipando um pouquinho o assunto que o pastor Jamerson vai tratar, as seitas, elas sempre tiveram uma postura pós-tribulacionista. Nunca existiu uma seita pré, né? As chamadas seitas pseudo-cristãs, então poderíamos elencar aí mormonismo, testemunhas de Jeová, adventismo, desde o movimento milerista, que foi os primórdios do adventismo, todos eles pós-tribulacionistas, nunca teve uma seita pré, né? Então, todos os pós-tribulacionistas, infelizmente, acabam andando de mãos dadas com as seitas na escatologia, porque eles seguem a mesma escatologia das seitas, né? Alguém gostaria de adicionar alguma coisa a esse comentário, falar alguma coisa? Pastor eu brinco dizendo o seguinte: nunca na história da igreja se estudou tanto escatologia quanto nos últimos 200 anos. Por que isso, né? Nós tivemos aí na patrística os grandes mestres da igreja estudando todas as doutrinas, os concílios da igreja, as declarações de fé. Por que só isso veio acontecer agora mais recentemente? Eu acho que nunca a igreja cristã, historicamente falando, adquiriu tanto conhecimento escatológico quanto nos últimos séculos. Se escreveu, se falou, se produziu, se pesquisou, mesmo com essas divergências que a gente convive.
vejo isso até de uma forma positiva, de uma forma curiosa também, né? Será talvez uma providência do próprio Deus, né, em deixar a doutrina das últimas coisas para as últimas coisas, né? Não deixar isso para a geração do fim, para que a igreja do fim tenha mais informações, tenha mais conhecimento, para que se possa estar mais preparada, enfim. Eu acho isso muito curioso, né? Não sei o que vocês pensam. Não sei o que vocês pensam. Deixa eu só dar uma fala rápida sobre essa sua afirmação. Isso é um fato, viu? Deus deixou o desenvolvimento da escatologia, o estudo, a doutrina das últimas coisas, para o fim mesmo. E eu sempre gosto de dizer que está, inclusive, nas Escrituras, essa verdade. Olha o que nós temos aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Está aqui. A ciência, isto é, não é a ciência tecnológica aqui, é a ciência, o conhecimento da escatologia revelada aqui. Essa ciência só se multiplicaria no fim dos tempos. É exatamente o que eu ia dizer aqui. Enquanto o pastor Jamierson falava, já me veio na hora na cabeça. Daniel 12. O saber muito se multiplicará, né? É como se Deus estivesse dizendo, olha, Daniel, tudo isso que eu te revelei não é para sua geração não vai entender. Isso aqui é para o tempo do fim, né? E no tempo do fim, o saber muito se multiplicará, e aí eles conseguirão entender, né? Eu concordo com essa aplicação de Daniel 12 aí. Legal, eu gosto disso. Eu acho ótimo. Eu queria fazer uma observação, porque o Ivan não deixou muito espaço para adicionar muita coisa, né? As pessoas que estão nos assistindo, elas podem, na verdade, verificar que tudo que está sendo colocado aqui estão se citando fontes. Tá? E a grande massa, às vezes, dessas fontes não estão disponíveis em português. Então, o meu alerta, na verdade, é para que você, estudante, pessoas que gostam da temática, vocês possam ir atrás dessas fontes. Lógico que, às vezes, você está limitado pela questão da língua aqui. A grande massa disso está tudo disponível em inglês. Mas uma questão que eu tenho refletido em relação a isso é que é um conselho, inclusive, não fique esperando pelas editoras. Tá? Porque as editoras, muitas são profissionais e são seletivas. Tá? Então, o conselho é, comece, na verdade, a estudar inglês, pesquise, vá atrás das fontes, e não acredite só porque nós estamos falando. As fontes estão aí para ser evidenciadas. Né? Tá? Então, na verdade, uma dica que a gente deixa, e lógico que o grande objetivo dessa conferência é tirar essa neblina que foi jogado sobre essas fontes aí, tá? Porque parece que não há muito interesse em trazer essas fontes através de traduções, porque seria o famoso tiro no pé. Tá? Mas a pessoa que está querendo a verdade e que está atrás da verdade, tá? Não deveria pensar dessa maneira, mas, lamentavelmente, é o que existe e a gente tem que alertar os alunos e as pessoas que querem pesquisar. Exatamente. E isso é lamentável, né? Porque isso acaba facilitando um cenário para que o erro continue sendo propagado, né? Porque é uma coisa, assim, penosa, né? Nós vemos pessoas de grande envergadura intelectual ainda hoje disseminando essas mentiras absurdas, como Darby foi influenciado por Margaret MacDonald para criar o pré-tribulacionismo, quando que no exterior ninguém mais afirma isso, porque existe abundância de fontes históricas comprovando que não é. Né? Então parece que deliberadamente eles querem manter o público brasileiro em ignorância dessa questão histórica para poder continuar propagando o erro, porque a única forma de evidenciar o seu sistema como melhor é primeiro rebaixando o outro com falsas afirmações. Né? Então, assim,
olha, o meu é ruim, mas o outro é muito pior, então eu acabo sendo a única opção viável. Né? A lógica acaba sendo essa que eles aplicam, né? Mas então, pastor Jamierson, eu gostaria já também de, entrando no assunto de seitas, pedir que o senhor tesse aí um comentário sobre essa questão, as seitas, a escatologia das seitas, apesar de existir aí variantes até grandes entre uma e outra, por exemplo, a escatologia do Testemunho de Jeová, ela vai ser bem diferente do Adventista, vai ser diferente do Mórmon, mas eu posso dizer que todos eles têm esse ponto de contato, que é o pós-tribulacionismo. Né? Então, todas as seitas têm essa as seitas chamadas pseudo-cristãs, né? Elas têm essa característica de serem pós-tribulacionistas. O que o pastor pode falar sobre isso? Só me permita voltar um pouquinho e dizer o seguinte: eu tenho brincado com colegas que viraram pós-tribulacionistas como se tivesse achado um pote de ouro, tá? Eu falei, olha, acho que você não fez uma boa escolha, não. A coisa está ficando feia, está apertando para vocês, né? Porque bateram tanto no pré, né? Bateram tanto no pré os figurões aí na teologia reformada e assim por diante, se bem que nem todo reformado é pós-tribulacionista, mas isso aconteceu de maneira até desonesta, né? E aí vários irmãos, né? Porque o pré-tribulacionismo está mais presente, principalmente no evangelicalismo brasileiro pentecostal, né, de comunidades. Aí pularam para o barco do pós. Aí não encontraram um transatlântico, né? Estão percebendo agora que não fizeram uma grande escolha, né? Então, gente, é assim. Fique naquilo que você foi chamado, né? Você nasceu pós, tudo bem, continua pós aí. Mas para com essa história. 10 razões por que deixei de ser pré. Não sei o que tal, né? Isso, para mim, mostra duas coisas. Você nem conhecia bem o pré e nem conhecia bem o pós. Acho que eu sintetizo desse jeito aí, tá? Então é isso. Na minha palestra, eu falei a respeito da cosmovisão das religiões e das seitas sobre escatologia. Mas, em particular, a pergunta do pastor Gabriel foca mais o universo das seitas, né? os chamados grupos sectários ou grupos pseudo-cristãos. E essa é uma coisa curiosa. Né? Claro que com isso eu não estou dizendo que o pós-tribulacionismo é uma seita. Né? Quem assistiu minha palestra ontem percebeu a diferença e a classificação que eu fiz. Mas eu estou dizendo que é um fato curioso. Ou seja, os pós... Eu também, uma outra brincadeira que eu faço. Os pós-tribulacionistas não estão em tão boa companhia. Tá? Não estão em tão boa companhia. Porque eles estão nesse quesito da grande tribulação, eles estão na companhia das Testemunhas de Jeová, dos mormons, dos adventistas do sétimo dia. Né? E assim por diante. Agora, é curioso que também, pastor Gabriel, que as seitas, também não posso afirmar que possuem um pós-tribulacionismo exatamente como pensam os pós-tribulacionistas evangélicos, cristãos. Né? Porque, por exemplo, você pega as Testemunhas de Jeová, elas já acreditam que Jesus voltou em 1914. Então, em 1914, Jesus voltou, evidentemente, tiveram que dar uma explicação, porque ninguém viu. Então, logo depois, Rutherford, que é o sucessor do Charles Taze Russell, corrigiu a data, jogou essa data da vinda de Jesus para 1925, até construiu ou comprou uma mansão para receber os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, chamada Bet Shalom, e ele morou nela, né, enquanto esperava os patriarcas, né? Uma baita conveniência, né?
Então, assim, o fim do mundo, o fim dos tempos já está acontecendo desde 1914. E a igreja restaurada, que são as testemunhas de Jeová, elas já estão pregando o evangelho do reino, o evangelho do fim do mundo, já nessa geração. Então, assim, qual é a crença das testemunhas de Jeová? Que se parece muito com também dos adventistas, dos mormons. Jesus volta, se intensificará a perseguição aos remanescentes, aos escolhidos, à igreja restaurada. É o mesmo princípio da igreja mormon, por exemplo, quando Joseph Smith, angustiado pela imoralidade, pelos pecados do mundo ocidental cristão, e perguntou para Deus, tá? Perguntou para o Senhor quais igrejas ele poderia se afiliar para servir a Deus, e Deus disse para ele que nenhuma, porque todas haviam apostatado. Tá? Então ele tem a revelação, então, uma visitação do anjo Moroni, que traz toda uma história da visita de Jesus à América do Norte, placas de ouro que estavam guardadas com um outro evangelho de Jesus. E a partir também de 1844, começou o fim do mundo, começou esse período de tribulação em que os remanescentes, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, olha o nome da igreja, sugestiva, né? Eu acho que é um dos nomes de igrejas mais bonitos. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gente, nem a Assembleia de Deus ganha de um nome desse, né? Nem os batistas ganham do nome desse. Agora, é uma seita clássica, com todas as suas características sectárias, né? Negam a doutrina da Trindade, negam a inerrância bíblica, tem um outro evangelho. É uma coisa muito sui generis o mormonismo, e é uma das seitas mais poderosas do mundo. Assim como também adventistas do sétimo dia, que profetizaram em 1844, 1877, o retorno de Jesus, e a igreja adventista do sétimo dia, também a igreja remanescente, que já está vivendo o período da grande tribulação. E só que na visão dessas três seitas, desses três grupos, quanto mais se aproxima o tempo do retorno de Jesus, que volta no final desse período da grande tribulação para destruir o anticristo, essas três seitas acreditam nessa intensificação da perseguição aos cristãos, creem na figura do homem do pecado, de um personagem que tipificará o mal nos últimos dias e que, então, martirizará essa igreja remanescente. Na mentalidade mormon, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na mentalidade das testemunhas de Jeová, são as testemunhas de Jeová. Tá? O escravo fiel e discreto, né, como na linguagem das testemunhas de Jeová, que elas se autoclassificam como o escravo fiel e discreto. E também dos adventistas do sétimo dia. Então, aqui, olha, só para citar três grupos, eu vou compartilhar, pastor Gabriel, os sites oficiais de dois grupos, pelo menos, testemunhas de Jeová e os adventistas, tá bom? E mostra nesse compartilhamento de tela, vocês verão, assim, claramente, né, como que esse assunto é tratado pelas testemunhas de Jeová. Olha, está aí para vocês. Olha o título do artigo, e eu vou perguntar, né? Vou perguntar aqui para o Antônio, para o Ivan e para o Gabriel. Você está pronto para a grande tribulação? Essa é a pergunta aqui no artigo, no site oficial das Testemunhas de Jeová. Né? Ou seja, no decorrer desse artigo, tá? No decorrer desse artigo, eles vão, então, vocês estão aí, não sei se dá para ler, mas vocês podem depois dar um Google aí e encontrar. Tá? Por esse título, você está pronto para a grande tribulação? E aqui nesse artigo, então, eles vão explicar como que acontecerão, então, esses últimos dias, como que o anticristo vai se manifestar, como a grande Babilônia, que é a cristandade,
né? Vai perseguir os remanescentes fiéis, que são as testemunhas de Jeová, como eles sofrerão, como eles serão martirizados, está nesse artigo, tá? Então, eles precisam estar preparados, olha, a partir desse momento, olha, mostre compaixão, fortaleça a sua perseverança, ou seja, estão trabalhando com a tese de que eles estarão aqui no período da grande tribulação, portanto, Jesus volta no final da grande tribulação, logo, testemunhos de Jeová são pós-tribulacionistas, ou pelo menos um tipo de pós-tribulacionista, tá? Um outro artigo aqui mostrando a posição de um outro grupo religioso. Tá? Vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela agora dessa vez, de um site oficial dos adventistas do sétimo dia. Tá? Então, nesse artigo, no site adventistas.org, está aqui um tratado sobre o tempo de angústia. Então, eles vão trabalhando o que é esse período no Antigo Testamento, os 1260 dias, enfim, tem toda uma cosmologia particular, né? Os adventistas do sétimo dia, Jesus tendo saído do santuário celestial para o santuário terrestre, tem muita informação, tá? Mas a defesa que eles vão fazer nesse momento, inclusive aqui, olha, nesse trecho eles citam aqui o profeta Daniel, capítulo 12, verso 1, o grande tempo de angústia, e aqui eles vão discorrer, então, que os crentes, né, ou a igreja remanescente estará presente aqui durante o período da grande tribulação. Então, aqui, olha, citei 3 grandes seitas, né? Talvez entre as chamadas seitas pseudo-cristãs, são os 3 maiores grupos religiosos: as Testemunhas de Jeová, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja remanescente, aí, a igreja da era final. Isso mostra a perspectiva que os grupos sectários têm, que de uma posição, né, de uma posição pós-tribulacionista. É isso aí. Muito bom, muito bem explicado. É importante esclarecer isso, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa à fala do pastor Jamierson, professor Antônio, pastor Ivan? Pode falar. O pastor Jamierson fez um levantamento muito interessante. Eles perguntam: você está preparado para passar pela grande tribulação? Isso é uma pergunta que vem ali do grupo sectário, mas ela é muito comum no meio ortodoxo, que é pós-tribulacionista. Qual que é essa ideia? Você tem que estar preparado para se encontrar com o anticristo, para possivelmente sofrer o martírio. Logo, o pré-tribulacionismo, ele vai ensinar os crentes a, de repente, não estarem preparados, se desesperarem, caso o arrebatamento não seja pré, né? E não saberem o que fazer durante o período tribulacional. Gente, é um absurdo isso, porque dá a entender que essas pessoas que afirmam isso imaginam que alguém, por si mesmo, é capaz de encarar o martírio, como se o martírio fosse algo que o cristão, a parte da ação do Espírito Santo, por si próprio, pudesse firmar a sua fé em Cristo a ponto de morrer por Cristo. E a gente sabe, no decorrer da história do cristianismo, período da patrística, ali, o Coliseu, que muitos irmãos, emocionados por verem alguns serem martirizados, iam lá, e quando chegava na hora, negava. Porque a grande realidade é uma só, pessoal. O martírio, eu particularmente considero como o dom espiritual para ser usado uma única vez. Pois está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ou melhor, ser glorificado, né, que a tradução ali também não é muito legal, mas enfim, o martírio só é possível mediante
a capacitação do Espírito Santo. Não tem a ver com conhecimento escatológico, ser pré ou ser pós, se é um pré, mas chegar na hora aí nega. Isso é um absurdo, isso é falta de entendimento em relação às capacitações do Espírito Santo para nos mantermos fiéis a Cristo, independente do contexto. É verdade, pastor. Com certeza concordo com isso. E que dom esse, né? Que coisa sublime, assim, que a nossa mente humana não consegue entender, né? Pessoas Sabe uma como coisa? Ricardo, por exemplo. Pois não, pastor. Você já viu, você conhece pós-tribulacionistas se preparando para a grande tribulação? Não. Só fala, né? Mas se preparar. Com bunkers, né? Os sobrevivencialistas. Né? Tem um movimento no mundo inteiro. Enlatada, né? Comidinha enlatada. E que tipo de crença é essa que você não se prepara para ela, meu amigo? Eu já perguntei isso para pós-tribulacionista. Quantas comidas guardadas você tem? O que você está preparando? Você já tem dinheiro guardado debaixo do colchão? Esse é um pós-tribulacionismo da salinha com ar-condicionado. Exato. Gente, eu vou ser honesto com vocês. Se eu fosse pós-tribulacionista, vocês podem ter certeza, todo o meu rendimento eu estaria assim, vivendo uma vida minimalista, meu amigo. Se eu acredito que eu vou passar pela grande tribulação, a não ser que você acredite que nós não estamos no fim também, né? Que ainda Jesus vai demorar mais uns 1000 anos aí, então tá tudo bem, Jesus não vai voltar já. Mas, sabendo que Cristo está às portas, a gente tem essa expectativa. Qual crente, outra pergunta que você pode fazer para um pós? Chega para um pós e pergunta assim, você acha que Jesus volta em breve ou vai demorar ainda? Se ele responder que vai demorar muito, talvez nem crente seja, né? Porque o nosso sentimento é de brevidade, de urgência, de iminência da volta de Cristo. Se ele responder que acredita que Jesus está voltando agora, em algumas horas, né? Aí você pergunta para ele se ele está preparado para a grande tribulação. Só uma observação aqui. Quando a gente usa a ilustração do casamento, né? A igreja é a noiva, né? E Jesus é o noivo, eu lembrei que quando alguém vai casar, né? E começa a chegar perto, né, do casamento, as coisas são muito bonitas, né? E o noivo cada vez, e a noiva se trata cada vez melhor. Mas a visão de casamento do pós, ela é complexa. Por quê? Porque ela diz que primeiro Jesus vai bater na noiva até aonde dá. E aí, quando chegar para o casamento, ele vai vir buscar uma noiva toda arrebentada de tanto apanhar. Tá? Então é uma coisa assim, um pouco hilária se a gente olhar por isso, porque ele vai derramar ira sobre essa noiva. E se a gente analisar bem, o pós-tribulacionismo está quase enquadrando Jesus na Maria da Penha aí. Tá? Viu, Antônio? Eu digo que é pior que isso. Porque não é o próprio Cristo que vai bater, ele vai mandar outro ir e bater, que é o anticristo. Ele vai entregar para todo mundo bater. É isso mesmo. Não, é pior. A gente brinca, mas pior que a conclusão lógica dessa abordagem é assim. É sofrível, né? O pós-tribulacionismo é uma coisa horrorosa, viu? Em pontos como esse que a gente vê que não dá para encaixar com uma praxis cristã, né? A pessoa crê nisso na teoria, mas a vida prática dela não é condizente com isso que ela afirma crer, né? E talvez ela pense assim, passarei pela tribulação, mas de alguma forma Deus vai me guardar. Se você acha que você está lá naquele grupo de Apocalipse 13, não vai guardar. Lá está escrito, Deus permitiu que a besta os persiga e os mate. Né? Não vai guardar. A não ser que você não esteja lá. O único jeito de te guardar é tirar você desse período. Se você estiver lá na tribulação, não vai guardar. Né? E ainda, até assim, fazendo um complemento rápido sobre
o tema do pastor Marcelo Oliveira, né? Às vezes, muita gente pode pensar que na cultura judaica não existem referências a um arrebatamento antes da tribulação. E é exatamente o contrário. Hoje, existem muitos judeus messiânicos que são pré-tribulacionistas, né? E aí nós podemos pegar, por exemplo, como é que ele chama? Horvat. Isso, Rabino Horvat. Ele é americano lá, ele é judeu messiânico e Alan Horvat é o nome dele. Você pode pesquisar depois na internet. Ele tem uma série de vídeos em inglês no canal de YouTube e ele é judeu messiânico e pré-tribulacionista. Inclusive defende aquele entendimento de que as 7 festas judaicas são, de forma simbólica, representações dos eventos relacionados ali à obra redentora de Cristo. Então, sendo ali a Páscoa, a morte, Festa dos Pães Asmos, sepultamento, primícia, ressurreição, Pentecostes, início da igreja, e a próxima festa a ser cumprida é a festa das trombetas, que é uma simbologia do arrebatamento. E depois vem o período do Yom Kippur, que seria a tribulação, e depois, no final, a festa das cabanas, que é o milênio. Né? Então, tem isso também, a própria simbologia do casamento de Isaac. Nós vemos ali em Gênesis 24, né? Muitos textos mostram que, assim como Abraão é uma simbologia para o Deus Pai, Isaac é uma simbologia para Cristo. Nós vemos ali em Gênesis 22, onde Abraão quase sacrifica Isaac, né? E aí depois, o subtítulo se fala ali, uma noiva para Isaac. Olha como é a história, Deus conduz para construir uma simbologia, né? O pai, Abraão, estava lá na casa dele, na tenda dele, poderíamos entender aqui o céu, né, simbolizando Deus, e aí ele quer uma noiva para o seu filho, né, que seria aqui Isaac, simbolizando Cristo. E o que ele faz? Ele manda o seu servo fiel a uma terra distante procurar a noiva. Nós podemos entender isso como a descida do Espírito Santo em Atos 2. O servo fiel é esse Espírito Santo, que vem aqui hoje, assim como o servo fiel chegou na terra de Labão, perguntando quem quer ser a noiva de Isaac. Hoje o Espírito Santo toca os corações das pessoas dizendo quem quer ser a noiva de Cristo, né? E aí, assim como Rebeca respondeu voluntariamente, ela quis ser, também ninguém é obrigado a fazer parte da igreja. O Espírito Santo convida e a pessoa diz, quero fazer parte da noiva de Cristo. E aí o texto lá diz que alguns dias depois, quando a noiva ficou pronta, né? Ou seja, quando a igreja fica pronta, no momento do arrebatamento, o servo fiel pega a Rebeca e começa a conduzi-la de volta para a casa de Abraão. Então, esse é o momento que o Espírito Santo vai pegar a noiva, a igreja, e conduzi-la de volta para a casa do Pai, né? Que é Abraão, aqui na simbologia. E olha que, como se encaixa perfeitamente. O texto diz que Isaac, na porta ali da casa dele, da tenda, vendo de longe a noiva chegando com o seu servo fiel, o que ele faz? Ele fica esperando? Não. Ele vai ao encontro da noiva. Da mesma forma, Jesus vai ao nosso encontro nos ares. E aí o texto diz que ele pega a Rebeca das mãos do servo fiel, a conduz à casa do Pai e ali consuma casamento. Da mesma forma, Jesus Cristo irá pegar a sua noiva, conduzida pelo Espírito Santo, conduzir ao céu, à casa do Pai, e ali selar a sua união definitiva com a igreja. Então, perceba que a própria simbologia da cultura judaica, em textos como o casamento de Isaac, as 7 festas judaicas, elas já apontam para o arrebatamento pré. Então, nós encontramos o arrebatamento pré até na cultura judaica. Por exemplo, um outro judeu messiânico muito conhecido, Paul Wilbur, ele é músico, né? Tem vários álbuns aí de músicas judaico-messiânicas, e ele também é pré-tribulacionista. Então, nós vemos que até a própria cultura judaica apoia o pré-tribulacionismo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Muito legal. Eu acho linda, 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 né? A história de Isaac, Abraão, Rebeca. Parece não, né? Foi desenhado para esse simbolismo.
Não pode ser uma coincidência, isso aí é providência de Deus, né? Pois bem, rapidinho aqui, ó. A questão do texto do Antigo Testamento, né? Como Oséias, capítulo 13, verso 13, que diz: dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Então, esse conceito que já havia em meio aos rabinos, né? De um período que era denominado das dores de parto do Messias, que eles entendiam que seria um período de 7 anos de intenso sofrimento que antecederia o retorno do Messias para o estabelecimento do reino. E isso com base em quê? Em textos, né? Como Isaías 26, 17 ao 18, Jeremias 4, 31, que apresenta a grande tribulação, ou o dia do Senhor, a 70ª semana, nesses termos, né? Dores de parto. E aí Jesus vem em Mateus 24, descrevendo exatamente esse período, que lá no 24, 21, ele vai denominar de a grande tribulação, e ele, quando começa a apresentar o início da grande tribulação, a partir do versículo 5, né, de Mateus 24, lá no verso 8, ele vai chamar de princípio das dores. Este era um conceito do texto do Antigo Testamento e defendido já por diversos rabinos e mestres da lei. As dores de parto do Messias que antecede a sua vinda e até o tempo, olha que interessante, 7 anos. Isso você encontra nos documentos rabínicos. O que isso tem a ver? Que todos esses textos bíblicos e o entendimento rabínico atrela esse período a eles, ao povo de Israel. Isto é, não tem nada a ver com igreja. Exatamente. Com muita clareza, né, que Deus preparou o período tribulacional para Israel, para que eles se convertam, se quebrantem por meio de um sofrimento ali controlado, né, e estimado, e também para que Deus derrame a sua ira, o seu período de ira contra os ímpios, contra os incrédulos. Esses são os objetivos de Deus durante a tribulação, revelados desde o Antigo Testamento. Então, nunca fez sentido nenhum afirmar que a igreja tem que estar nesse período, porque Israel só estará nesse período para se converter. O Israel que entra na tribulação não é um Israel convertido. A igreja que já é convertida, já entregou sua vida a Cristo, não faz sentido nenhum ela ter que ficar 7 anos sofrendo para quê? Se ela já é convertida, se ela já crê em Cristo. Né? Israel vai ficar na tribulação para se converter, porque ele não crê hoje, a maioria dos judeus. Né? Então, tem Tanto é que quando se converterem, encerra a tribulação. Exatamente. Ou seja, eles também serão tirados. É isso aí. Então... assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que me ocorre quando a gente está conversando sobre isso. Dá a impressão que a gente quer, ou o pós, leva em conta quase que uma salvação por obras, né? Você tem que passar pela grande tribulação para você ser espiado, né? Parece quase que a ideia kardecista, né? O planeta Terra é um planeta de expiação, de sacrifício, de punição. Então você tem que passar. Não, todo mundo passou no passado, então a gente tem que passar também. Aí é quando então eu encaixo aquela frase famosa, né? Boa grande tribulação para o Urbão, né? Fica à vontade. É o purgatório gospel. Exatamente, exatamente. Eu acredito, pastor Jamerson, que é esse o motivo das seitas serem impostas. Porque as seitas defendem uma salvação por obras e, por consequência lógica, defendem que os cristãos têm que sofrer para se purificar e serem salvos com isso. Perfeito, isso mesmo. E a ideia é essa mesmo, né? Tem que sofrer para ser salvo. Deixa eu abrir aqui para ele. O senhor quer falar, professor Antônio? Quando a gente vê, assim, a gente se depara com a escatologia judaica, que nem o Ivan pontuou aí, isso aí destrói qualquer possibilidade de você enxergar a igreja em Mateus 24, tá? Que é uma visão, né, revisionista, né, do dispensacionalismo, que
tem muito amparo, né? Então, se a pessoa ainda acredita, vendo aquela mentalidade um pouco clássica, que ainda tem arrebatamento ali, que a igreja está ali, que ali está os eleitos, e ele se deparar com a perspectiva judaica para o fim, ele vai desistir dessa ideia, tá? E é algo que a gente tem que trabalhar, na verdade, porque é algo que precisa ser mudado, porque as pessoas olham ainda para Mateus 24 e estão enxergando a igreja lá, tá? Dentro de coisas que o pós aplica para sofrimento da igreja, na verdade, né? Então, acho que esse tipo de contato, esse é o próprio seminário, né? Às vezes a própria matéria, tá? Deve inserir aspectos da escatologia judaica para dar um pouco mais de fonte para as pessoas perceberem, tá? Do que a gente está falando quando fala que a igreja não está em Mateus 24. Exatamente. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Então, queridos, até para deixar assim uma mensagem de encerramento, eu quero ler aqui a passagem de Atos 15. Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém. Eu gosto muito dessa passagem porque... só confirmando aqui se o microfone está aberto. Porque aqui vocês sabem muito bem, quando o evangelho começou a ser pregado para gentios e gentios se converteram, houve a necessidade de se conversar a respeito dessa questão, né? Se o gentio que entrega a sua vida a Cristo, se ele deveria seguir a lei de Moisés ou não, né? Se ele deveria ser judaizado ou não. E aí eu gosto muito dessa passagem aqui, porque o texto diz a partir do verso... deixa eu ver aqui exatamente o verso, aumentar um pouquinho a fonte. Verso 15 de Atos 15, né? Verso 13, vai, um pouquinho antes. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: ouçam-me, Simão, né, que é Pedro, nos expôs como no princípio Deus voltou-se para os gentios. Então, no princípio dessa atual era que estava vivendo, a era da igreja, Deus voltou-se aos gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, quando está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então eu costumo dizer que o primeiro pré-tribulacionista, o primeiro dispensacionalista foi Tiago, irmão de Jesus. Pastor ali da igreja de Jerusalém do primeiro século, porque ele disse exatamente isso, que nessa atual era da igreja, Deus deixa de lado os judeus, volta-se para os gentios para reunir um povo para o seu nome, que é a igreja, e quando essa missão de reunir um povo dentre os gentios para o nome de Deus estiver completa, ele vai, então, retomar o seu plano com Israel para levantar a tenda caída de Davi. E não é exatamente isso a base, o fundamento do dispensacionalismo? De que na atual era Deus deixou Israel de lado, está tratando com a igreja, e quando isso for concluído por meio do arrebatamento, Deus vai retomar o seu plano com Israel, e é por isso que ocorrerá o período tribulacional? Então, o primeiro dispensacionalista foi Tiago, não foi Darby. Darby entendeu isso 1.800 anos depois, mas o primeiro foi Tiago. O que vocês podem dizer a esse respeito? Até fugindo aí desse texto, Jeremias 30, verso 7, a angústia de Jacó, e ali deixa claro que é um período de angústia sem precedentes, sem antecedentes, sem fim. Igual Jesus mencionou lá em Mateus 24, verso 21. É possível, pastor Gabriel, entender a angústia de Jacó em Jeremias 30, verso 7, como sendo a angústia da igreja? A igreja nem existia nesse período. E olha que interessante, esse texto é inclusive anterior ao texto da própria promessa da nova aliança, que só vai ter Jeremias 31. Então não tinha nem sido revelado ainda que Deus faria uma nova aliança.
Então não tem como, tem que ser com Israel. Então, Jeremias, quando falou a angústia de Jacó, ele não tinha em mente a igreja, era Jacó, era Israel mesmo. Era Jacó, Israel mesmo. Né? Não tem como fugir disso. É somente sendo um pós-tribulacionista para poder ler Israel, ali onde está escrito Jacó. Aliás, ler igreja, né? Ler igreja onde está escrito Jacó. Mas, Ivan, aí a gente cai naquela dificuldade, né, que eles têm, né, que as pessoas às vezes têm. Eles interpretam o Antigo Testamento a partir do Novo, né? E aí, esse é o problema. Para arrebentar. Terrível. É como se os autores e os leitores do Antigo Testamento tivessem um texto na mão, mas vivessem um tempo onde fossem incapazes de entender o texto. Exatamente. Resumindo, que propósito teria o texto para eles, se eles dependessem do Novo Testamento para poder entender? Ainda que o Novo Testamento, obviamente, veio trazer luz em alguns pontos. Mas se eles não tivessem condições de entender nada, não teria sentido nenhum aquela revelação para eles. Não teria sido revelado. Exatamente. Ou, no máximo, faria igual Deus falou para Daniel em Daniel 12. Ó, te revelei, mas não divulga, sela esse livro porque ele é para o tempo do fim. Né? E só falou isso para Daniel, não falou para ninguém. Exatamente. Pastor Jamiel, o senhor quer fazer alguma consideração final, falar mais alguma coisa? Não, eu estou achando tudo muito bom ouvi-los e acredito que nós estamos aqui com muita humildade, né? Com muita humildade, contribuindo com esse conhecimento. Pelo menos eu, né? Eu, Jamierson, creio que é a posição de vocês também. Não fazemos nenhuma questão que pós vir em pré. Ok? Mas que trate o assunto com mais clareza e com mais honestidade. Né? E que os irmãos que são de tradição pré se sintam confortados, seguros de que tem uma escatologia bíblica fundamentada biblicamente e historicamente. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Né? Infelizmente, a gente tem visto atualmente, como eu disse, esse pessoal pulando do barco, né? Por que deixei de ser pré? Esse tipo de coisa. Não acho que não é necessário fazer isso. Vejo pessoas que estão em igrejas que têm uma confessionalidade pré-tribulacionista, querendo ensinar pós dentro da igreja, uma falta de respeito com a instituição, né, com a tradição da igreja local que ele faz parte, deve subscrever a sua declaração de fé, a sua teologia. Né? E a gente tratar isso com bastante cuidado, porque eu destaquei isso ontem na minha palestra, no final, quando cheguei na parte do cristianismo, que apesar das nossas divergências, estão em pé, e até você, Gabriel, compartilhou aí os 5 pressupostos batistas, né? 5 pilares da escatologia batista, que procura preservar uma unidade, né? Como a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, um novo céu e uma nova terra. Então, alguns irmãos às vezes ficam nessa aflição, será que eu estou numa heresia por ser pós? Estou numa heresia por ser pré? Não, querido, você precisa crer que Jesus voltará, você precisa crer que acontecerá um juízo final, você precisa crer que haverá um novo céu e nova terra, né? Esses pilares importantes. Agora, dentro da tradição pré-tribulacionista, há muito fundamento bíblico, né? Claro, vou dizer que há muito mais fundamento bíblico para o pré-tribulacionismo do que para o pós-tribulacionismo. Há muito conteúdo teológico, histórico em favor do pré-tribulacionismo. E aí o Seminário Batista Livre, com muito respeito, tem essa posição. Estamos aqui na nossa 5ª conferência. Olha que coisa, né? Às vezes eu fico triste, porque eu gostaria que muito mais gente estivesse assistindo, muito mais pessoas estivessem participando, consumindo esse conteúdo de altíssima qualidade, desde segunda-feira com a palestra do Ivan, passando pela palestra do Antônio,
Na quarta-feira, o Rodrigo. Na quinta-feira, a minha palestra. Ontem, na sexta-feira, o pastor Marcelo. E agora a gente aqui, num sábado, fazendo esse bate-bola aqui, né? Esse bate-papo. Com tanta coisa rica, né? Se você tomar nota de tudo que está sendo falado aqui, você já consegue avançar bastante no entendimento da doutrina das últimas coisas. E estamos à disposição de todos vocês que querem estudar teologia. Nós não fazemos proselitismo. Venha conhecer, venha assistir uma aula no Seminário Batista Livre. O pastor Gabriel é coordenador do maior polo nosso, quase 100 alunos em sala de aula, mas estamos agora com 12 polos. Né? Nós iniciamos, olha que interessante aí, né, para vocês que estão nos assistindo e os colegas aqui, nós encerramos o ano de 2023 com 5 polos. E nós estamos virando o semestre de 2024 com 12 polos. O que é isso, senão a boa mão do Senhor? Esse ano foi um ano de surpresas. Além desse crescimento, 2 polos internacionais, um em Portugal, outro em Angola, fora os cursos à distância. Por exemplo, o curso de especialização em escatologia, ministrado pelo pastor Gabriel, pós-graduação em interpretação bíblica, grego e hebraico bíblico, bacharel em teologia também à distância, né, além do presencial. Nós temos crescido muito no presencial. Eu sinto uma volta do aluno para a sala de aula. O pessoal está meio enjoado do à distância, né? Então, que é a experiência na sala de aula. Então, assim, venha estudar teologia conosco. Está passando aqui no rodapé desse vídeo a nossa central de matrículas, que é o 011-97371-4012. Manda uma mensagem, procure saber melhor sobre os nossos cursos. Eu procuro destacar, pastor Gabriel, 4 grandes diferenciais para você que quer estudar teologia. Primeiro, a nossa ortodoxia. Nós somos um seminário conservador na doutrina, tá? Segundo, material didático exclusivo e de primeiríssima qualidade. O aluno recebe 12 volumes de material didático, quase 3.000 páginas de conteúdo. Terceiro, corpo docente, o melhor corpo docente. Os melhores professores de teologia do Brasil são professores no Seminário Batista Livre. E quarto grande diferencial, a nossa metodologia de ensino. Mistura aí um híbrido, né, de à distância com presencial. O pessoal do presencial tem videoteca para assistir aulas de backup, plataforma, aplicativo em que você faz provas no aplicativo. Então, toda essa facilidade tecnológica, essa acessibilidade, né, creio que nos leva a uma posição de um dos maiores seminários teológicos do Brasil, e com a graça de Deus estamos cumprindo a nossa missão. Queremos ser, sobretudo, fiéis ao Senhor, não chegando naquele dia, né, de prestação de contas e ser encontrado como um servo infiel, né? Então, essa é a nossa grande esperança. O nosso slogan é líderes preparados, igrejas saudáveis. Nós apostamos muito nisso. Quanto melhor o povo preparado, melhor a igreja. A ignorância não ajuda ninguém, né? Muito menos a igreja de Cristo. Então, nós temos uma bagagem cultural muito poderosa. O cristianismo é herdeiro da maior bagagem cultural na história da humanidade, né? É berço da civilização moderna, e temos uma teologia de altíssimo nível e muito robusta intelectualmente. Venha fazer parte disso, não fique aí só na superfície, venha nadar em águas profundas conosco. Amém. Glórias a Deus por isso. Pastor Ivan, suas considerações finais. Desde já quero te agradecer a sua participação. Pode deixar aí uma palavra de despedida, né, um abraço para alguém. Fique à vontade, tenha a palavra. Quero aqui, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, privilégio de poder participar e ministrar nessa 5ª conferência pré-tribulacionista. E quero também informar aqueles que estão nos assistindo, tanto aqui, neste sábado, ao vivo, como aqueles que assistirão depois,
Quem quiser um pouco mais de conteúdo escatológico, você pode me encontrar na minha principal rede social, que é o Instagram, Ivan Santos Escatologia. Lá você vai ter acesso a vídeos curtos explicando alguns pontos da escatologia sob o viés dispensacionalista. E é isso aí. Agradecer a todos os companheiros, amigos que participaram dessa conferência e estamos aguardando a próxima. Muito obrigado, pastor Ivan. Deus te abençoe. Amém. Pastor Antônio, também quero te passar a palavra para poder fazer as suas considerações finais, uma palavra de despedida. Fica à vontade. Olha, queridos, eu realmente, né, agradeço muito, né, pelo convite, né, de poder estar aqui, né, compartilhando esse espaço com vocês, né, e a gente está sempre aprendendo com mestres, né, que nem vocês aqui, né, e a gente, lógico que gostou e foi uma experiência muito boa estar aqui com vocês, tá? Me senti muito à vontade em casa aqui e quero, de fato, né, poder sempre estar aí à disposição, podendo estar sempre participando, cooperando com vocês naquilo que for necessário. E também lembrar aqueles que nos estão ouvindo, né, tá? Do paleortodoxo.com, que tem um compromisso em trazer literatura não publicada, né, em português ainda, tá, para vocês, não só no campo da escatologia. E foi realmente um prazer poder estar aqui com vocês. E não tinha tido a oportunidade de estar conversando de perto com o pastor Gabriel, que realmente é um grande caráter, né? E foi realmente um prazer conhecê-lo, assim, né? Mesmo que online. E o pastor Jamierson, né? Esse gigante, né? Da nossa teologia também. É sempre bom poder estar dividindo esse espaço aí. Que Deus realmente possa continuar abençoando esse projeto, né? E a gente sabe que isso cada vez vai ganhar mais dimensão aí. Muito obrigado, professor Antônio. O prazer é todo meu poder também te conhecer, mesmo que não pessoalmente, mas de uma forma mais próxima, virtual, né? Muito obrigado pela participação, que Deus te abençoe sua vida, seu ministério de ensino, e até a próxima. Fique com Deus. E nessa palavra final, eu gostaria também de falar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, o Seminário Batista Livre, ele tem o nome de Batista, mas o nosso modelo é muito acima das barreiras denominacionais. No nosso corpo docente, nós temos, primeiro que batistas das mais variadas confissões. Nós temos batistas chamados tradicionais, da Convenção Batista Brasileira, como eu, por exemplo. Temos pastores da Igreja Batista Independente, que é de linha pentecostal, como o pastor Jamierson, pastores da Batista Regular, Batista Reformada, Batista Nacional, pastores da Assembleia de Deus, pastores de origem da Igreja do Nazareno, da Igreja Quadrangular, ministérios independentes. Então, como o pastor Jamierson falou muito bem na quinta-feira, na apresentação dele, o importante para nós são basicamente 3 pontos. Primeiro, tem que ser crente, crente de verdade, servo do Senhor. Tem que ter um domínio muito grande do conteúdo que leciona. E tem que ter compromisso com a igreja local e com o povo de Deus. Esses são os critérios para você ser um professor do SBL, e pode ter certeza que todos os professores aqui têm esse critério. Temos também professores presbiterianos e de várias confessionalidades diferentes nesse aspecto. O SBL ele tem nome de Batista, mas nós estamos muito além das barreiras denominacionais e procuramos viver em comunhão e harmonia como iguais entre as mais variadas denominações da nossa tradição cristã. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E pastor Jamierson quer dar alguma última consideração? Não, só te agradecer, pastor. Você fez um excelente trabalho ao longo dessa semana. Quero te agradecer. É um parceiro desde o começo desse projeto, viu nascendo.
tem apoiado o trabalho incondicionalmente, né? Então, palavra de gratidão a você, a todos os nossos professores, né? O nosso corpo docente é uma coisa maravilhosa, né? Eu fico muito agradecido a Deus por tantos amigos que têm ajudado nesse projeto. Então, o Seminário Batista Livre é um ministério em favor da igreja. Então, agradecendo todos os professores, todos os coordenadores, pastor Joaquim de Andrade, coordenador do Polo de São Miguel, pastor Paulo Henrique, coordenador do Polo do Jardim Tremembé, pastor Wilson Martins, coordenador do Polo de Extrema, pastor Claudinei Fernandes, coordenador do Polo em Portugal, pastor Wilson Malade, coordenador do Polo em Angola, pastor Marcos Pérez, coordenador do Polo em Vila Antonieta, pastor Giacomo, coordenador do Polo em Itapevi, pastor Bruno Piazza, coordenador do Polo em Itapecerica da Serra, pastor Maurício Bezerra, coordenador do Polo em Praia Grande, quase que esqueço aí, são tantos polos, né? O pastor Robson Magalhães, né, aqui em Guarulhos, eu estou esquecendo da minha casa, gente. Pastor Robson de Magalhães, que é o coordenador do Polo aqui de Guarulhos, né? Guarulhos é a única unidade que tem aula de sábado de manhã e segunda-feira à noite. Então, e os alunos, todos vocês, queridos, nós estamos fazendo isso por vocês, alunos, né? Porque os professores já são formados, são bons de Bíblia, né? Agora, os alunos, nós acreditamos que é a nossa maior riqueza. Vocês são nossa herança, gente, tá? A herança nossa são vocês. Queremos chegar um dia lá no céu, lá o Senhor falou, olha, essa turma que está toda aqui ensinou bem a palavra, são ex-alunos do Seminário Batista Livre. Aí a gente vai se sentir recompensados, né, como professores e tal, diretores dessa instituição. Agradecer os funcionários também. Ao Alex Gama, Maria Laura, são os dois secretários no Seminário Batista Livre, fundamentais para que essa máquina aconteça, funcione. Agradecer aos pastores parceiros de igrejas que recebem os polos. Pastor Gabriel, a maior prova do que você falou, que o Seminário Batista Livre é interdenominacional, é porque nós estamos, não só a diversidade denominacional entre os professores, mas nas igrejas onde nós estamos instalados, né, como polos. Olha, para você ter ideia, nós temos polos na Assembleia de Deus, polos em comunidades, polos no Brasil para Cristo, polo nas igrejas batistas, né, em ministérios independentes. O que isso mostra? A nossa interdenominacionalidade. Né? É um seminário que respeita a igreja local é soberana. Né? Então, nós estamos ali a serviço da igreja local e é por isso que tem crescido tanto. Então, assim, muitos outros convites, igrejas e ministérios que estão convidando o Seminário Batista Livre a se organizar lá com mais um polo, e Deus vai dando o crescimento segundo a sua vontade, né? Então, assim, é de fato a boa mão do Senhor. Sobre tudo isso, é a boa mão do Senhor. Estamos vivendo esse tempo de graça, e aqui agradeço, sobretudo, a Deus que tem nos sustentado, tem nos ajudado nesse processo. Amém. Glórias a Deus por isso. E agora, para encerrar, irmãos, eu vou colocar aqui para vocês assistirem um vídeo aqui de divulgação do Seminário Batista Livre, né? E que Deus te abençoe. Estamos encerrando aqui a conferência e até o próximo ano. Fiquem com Deus. Variedade de cursos na área teológica para a formação de líderes cristãos, todos eles com uma abordagem pedagógica que une conhecimento bíblico e acadêmico. Entre os cursos oferecidos estão o bacharelado em teologia, o curso básico em teologia, a pós-graduação em teologia e diversos cursos livres. Se você deseja se tornar um líder cristão comprometido com a mensagem de Cristo e preparado para enfrentar os desafios do mundo moderno, o Bacharelado Livre em Teologia é o curso ideal para você. O nosso Bacharelado Livre em Teologia possui 3 áreas de concentração, a saber, Ministério Pastoral, Educação Cristã e Ministério Evangelístico, que o aluno poderá escolher qual melhor de acordo com sua vocação no reino de Deus. Para aqueles que já possuem uma
pós-graduação em teologia ou áreas afins, o Seminário Batista Livre oferece o curso de pós-graduação livre em interpretação bíblica, hebraico e grego bíblico, entre outros, sempre com uma abordagem prática e relevante. Estes cursos visam formar líderes capazes de exercer um ministério eficaz e transformador em suas comunidades. Se você busca uma formação teológica de qualidade, com uma abordagem pedagógica inovadora e atual, o Seminário Batista Livre é a escolha certa.